Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a um vídeo novo. Hoje estamos aí num cenário um pouco diferente, com a proposta do vídeo aqui um pouquinho diferente também. A ideia hoje é eu e o Lucas bater um papo aqui, trazer um pouco de como foi aí nosso ano de 2024, trazer um resumão de avanços nossos e aprendizados que a gente teve. Então, né, com certeza vai ter bastante coisa legal aí para compartilhar com vocês. E a ideia é essa, a gente ir fazendo, né, mais ou menos um acompanhamento, né, na nossa timeline aí, em como foi o ano todo. E, e é isso, estamos aí hoje, sabadão aqui, aproveitando fazer um churrasco aí daqui a pouco. Ah, coisa boa. Mas antes, queria compartilhar aí um pouquinho com vocês. Ah, legal? Isso foi um ano bem interessante, com várias mudanças, né. E antes, vamos fazer algo um pouco diferente que a gente não fez nos outros vídeos? Vamos se apresentar? Guilherme Cleto, qual a sua idade? Boa, meu nome é Guilherme, eu tenho 23 anos, moro aqui em Curitiba e, pra quem já conhece aí, hoje a gente tem uma agência de SEO e, enfim, é isso aí, legal. Agora eu, Lucas Montanari, tenho 23 anos, tô trabalhando aqui agora junto na Clutch. Sou de Curitiba também, morei um tempo fora em Brasília e, bom, meu hobby agora virou favorito é fazer esporte. Virei um fã, atleta amador de corrida, inclusive lesionado, então significa que não é experiente ainda. Bom, então, pessoal, acho que, né, iniciando aí um pouquinho, a gente queria fazer uma retrospectiva, né? A gente definiu aqui, conseguiu visualizar até um pouquinho antes, algumas etapas bem interessantes aí, né, no nossa evolução aí durante o ano. Então, a primeira etapa que a gente até puxou aqui, acho que vai ser legal de compartilhar com vocês, até um pouco mais nessa frente, né, do que a gente fazia antes de começar isso aqui, registrar isso aqui que vocês estão vendo. É, compartilhar isso com vocês. Então, uma etapa pré-Clutch Medias, pré-agência de SEO que a gente está rodando agora. Uhum. Então, até passando a bola aí pro Lucas, né? O que que você estava fazendo antes da gente começar, né? Ali, a gente iniciou mais ou menos em março. Qual que foi, né? Como é que estavam teus planos, a tua trajetória ali até aquele período? Legal, boa pergunta. E bom, estava mexendo com trem, eu estava trabalhando na Rumo Logística, é uma empresa de ferrovia que roda aqui em Curitiba e vários outros estados do Brasil. Eu sou engenheiro de formação, eu estava trabalhando ali de janeiro a março, como contratado ali dentro, cuidava da manutenção das ferrovias, eu na parte de controle e tudo. E bom, nesse período antes da Clutch, eh a gente tá falando só de 24, né, mas a gente começou eu comecei em janeiro de 24, já tinha pedido demissão lá na empresa há algum tempo, tinha pedido acho que em novembro, e a gente fez um combinado que eu ia sair em maio, então foi um pedido de demissão de longo prazo, eu falei que tinha intenção de sair e combinamos depois 6 meses. Então, comecei o ano sabendo que eu ia mudar de profissão, não sabia qual, e Tá, estava querendo começar a empreender. exatamente, era o objetivo, e eu estava com uma turma de amigos que a gente estava com uma iniciativa, e eu pedi demissão para focar 100% nessa iniciativa, mas foi chegando ali em março, eu vi que realmente aquilo não ia funcionar no curto prazo, que eu ia precisar de outra atividade para, bom, pagar as contas, tudo. E eu continuei com a ideia mesmo de sair, pedir demissão da mesma forma, mesmo sem ter algo e sabendo que, bom, alguma coisa eu vou focar para desenvolver. Aí veio nossos bate-papos, a partir de março, né, Uhum. Massa. e como é que foi ali? Acho que, né, fazendo essa ponte Aham. do que levou, né, a gente começar a trabalhar juntos ali, era que eu, né, aqui, como eu já comentei em alguns outros vídeos, tinha já uma agência, né, a Clutch aí já rodava, vamos dizer assim, mas era com o nosso foco muito em desenvolvimento de sites, landing pages e outros serviços menores ali, né, que não tinham serviços recorrentes e não era também esse foco de SEO até o momento. Então isso, né, eu vejo que traziam vários problemas, a gente tinha essa falta, né, de previsibilidade de receita no mês a mês, tinha sempre que atender alguns clientes que às vezes, né, não eram os melhores clientes ou o pessoal que a gente gostaria de atender em termos de facilidade no tratamento, de facilidade de conseguir as informações que precisava, o pessoal se batia bastante ali com alguns pontos. E, né, isso estava se tornando, né, um ponto principal que eu falei: "Não, isso precisa mudar, esse cenário como eu tô hoje, né, não é muito sustentável no longo prazo, todo mês que vira eu tenho que vender novos projetos, novos sites, sempre do zero". E aí, né, em torno, né, eu e o Lucas, a gente sempre saía trocar uma ideia sobre empreendedorismo mesmo. Faz o quê? Mais de 3, 4 anos conversando disso? Exatamente, desde a época do colégio a gente batia esses papos e, né, nesse período que o Lucas estava saindo, né, da Rumo, Hum. estava ainda decidindo o que que ele ia fazer, eu falei: "Pô, a gente aqui tá bem nesse período de mudança, né, que a partir desse momento que eu vi que a gente tinha esses problemas, a gente quis", né, eu estava pensando: "Não, isso tem que mudar", né, eu já tinha tido uma experiência bem legal com SEO previamente, e via que era um serviço que, enfim, teria uma atração interessante, a gente conseguiria entregar um trabalho legal, né, eu já tinha uma experiência prévia, então eu falei: "Pô, vamos focar nesse público, né, nesse serviço para um público, né, mais qualificado de startups", como a gente sempre comenta aqui, que a gente já, né, gosta de atender, um nicho que a gente acha legal. Tem interesse nisso? Exato, Hum. então casou bastante, né, a gente sempre tinha papos dentro dessa linha, né, de marketing, de startups, de negócios, e aí falei: "Pô, você tá ainda, né, definindo aí o que você vai fazer, se quiser entrar aqui, a gente tocar isso juntos vai ser massa, né, com certeza a gente tem um período de crescimento bem irado aí pra frente". Então,
Daí surgiu ali A ideia. a ideia, exatamente. Isso é bem legal. Um ponto interessante é que eu gostava muito da empresa que eu trabalhava, gostava muito das empresas anteriores que eu trabalhava, imagino que você gostava muito do que você fazia. Mas a gente tem em comum esse sentimento de que, bom, já pode fazer mais, e é legal participar da construção de algo que vai crescendo, desenvolvendo, isso é algo interessante. E casou o momento que nós dois queríamos ver isso acontecer e a gente conseguiu desenvolver junto esse período que a gente vai contar um pouquinho das etapas de lá pra cá. Exatamente, legal. Então, eu até uma história, acho que massa, que eu lembro desse período que a gente iniciou ali, eu lembro que a gente sempre saía, né, correu, jogava bola, um pouco antes disso, Uhum. e eu lembro que foi num dia que a gente almoçou ali no Parque Barigui, estava também um dia bem bonito, assim, e aí eu falei: "Pô, a gente estava compartilhando isso, e compartilhando um pouco dessas dores, né, de pô, agora É. o pessoal deu pra trás, os amigos que eu tinha aqui que estavam juntos no projeto, e enfim, falei: "Não, então vamos aí, pô". Então era um dia parecido com esse também, era um sabadão ou domingo, se eu não me engano, né, e que dali pra Sempre os sabadões, né? é, É. mas show, show de bola. Depois desse período que a gente iniciou aqui, né, e começamos a estruturar, a gente, né, eu lembro que a gente começou mais ou menos em março a fazer as coisas juntos, ainda nos fins de semana, né, então você ainda estava terminando lá os trabalhos da Dava. Rumo. Eu saí da Rumo em maio, acho que foi o 1º de maio, acho que terminei em abril e saí, e a gente pegava fim de semana, alguns dias, e eu fazia uma hora antes de entrar no trabalho. Então eu trabalhava 8, 9 horas e fazia de manhã antes de sair pra empresa, também trabalhava alguns pontos, então foi um período bem corrido de double trabalho. Pois é, esse período É. que aí a partir disso a gente começou a ver isso, né, pô, o que que a gente vai vender, né, já estava definido ali que seria o serviço de SEO, então Pô, estruturamos melhor. isso é engraçado comentar. Qual que foi nosso primeiro público-alvo? Cara, boa pergunta, era Foi fora do Brasil. ah, é, verdade, verdade. Uhum. Porra, nem me lembrava, tinha É, foi nosso primeiro. legal, é. Esse acho que era um ponto também legal, né, que realmente estava bastante na minha cabeça no início do ano, que era, né, internacionalizar, né, então, pô, vamos vender esse serviço e já que a gente tá mudando tudo, vamos tentar já atingir um público de fora, né. E aí, a partir disso a gente começou a ir atrás bastante de conteúdos em inglês, o pessoal faz fora e tal, né, e de empresas também nesse perfil, também fora, mas que adiantamos que não deu muito certo, né, por diversos fatores, possivelmente pela nossa falta de experiência com a construção ali das cadências de e-mail, da prospecção mesmo e do próprio mercado ser muito mais concorrido, muito mais difícil ali, então eu vejo que foi uma série de fatores, né, que realmente nesse período de março, né, e até bem antes da gente começar a gravar aqui, eu lembro que a gente já iniciou a gravar quando a gente já estava buscando um pouco mais do É, público brasileiro, né, é, a gente foi. estava meio fazendo tudo em off. Então, a gente descobriu que os americanos, a gente mandou até para o Canadá, para a França, né, Sim, e a gente descobriu que nenhum deles gostava de abrir, muito menos ler nossos e-mails, então é verdade. deu resultado. Esse foi o primeiro perrengue do ano, que foi bem isso, a gente estava, pô, na expectativa, vamos cobrar em dólar, o que a gente cobrar em dólar lá para os caras vai ser barato, pra gente vai ser um Uhum. baita FII mensal e não funcionou, né, como a gente imaginava, a gente estava com dificuldade de achar também os leads e ter uma base boa ali, então, bem isso, acho que foi esse mês de março ali, que foi um mês que a gente trabalhava mais nos fins de semana com um foco nesse público, né, iniciando essa parte outbound que a gente nunca também tinha rodado até o momento. Então, diversos fatores porque não funcionou, né, mas realmente foi um período legal de aprendizado, né, de começar a estruturar ali o que a gente ia fazer dali pra frente. Legal, a gente pode-se dizer que foi a primeira etapa, né. A gente separou mentalmente algumas etapas que não são exatamente os meses, tem etapas que foi 1 mês, tem etapas que foram 3 meses, e isso é até legal comentar, né, que o progresso ele não foi linear, não foi 1 mês que dava progresso, teve períodos que foram 3 que o rendeu muito pouco progresso, mas vários testes, várias descobertas que facilitou muito os próximos, então, às vezes é lento e depois se acelera. Exato, é. Acho que avançando um pouquinho, né, a gente iniciou esse período de prospecção com o pessoal pra fora, né, em, sei lá, março até o meio de maio, e aí a gente parou pra olhar e falou: "Pô, ninguém tá respondendo, quem responde pede pra gente parar de mandar e-mail, então vamos É. voltar um pouco atrás, vamos falar: não, vamos retornar para o mercado brasileiro, a gente aqui conhece, né, muito melhor, entende como funciona, tem mais facilidade pra encontrar empresas e Até ferramentas". linguagem, às vezes algumas pequenas gírias em inglês que eventualmente a gente usava, não era comum na região de lá, isso com Exatamente, certeza deve ter influenciado. exatamente, então, a partir desse momento que a gente virou, a gente começou a pensar: "Não, então beleza, vamos trazer, né, essa experiência que a gente já teve do outbound em inglês para o português". E aí a gente retomou, né, iniciou essa prospecção por aqui, com esse foco também em startups, e, né, a gente consegue ver que ficou ali, né, por exemplo, né, se a gente ficou de comecinho de março até o meio de maio, mais ou menos, né, nessa frente em inglês, eu vejo que a gente ficou mais pelo menos um mês e pouquinho, rodando o outbound sem ter muito resultado, né, de replies. Então a gente meio que traduziu as campanhas que a gente estava fazendo, rodou para cá com uma base também que a gente vê hoje, né, olhando para trás, que não era a melhor base, não era muito qualificada, não tinham empresas ali que estavam
era basicamente uma base desatualizada, né, ela não estava funcionando muito bem, tinha certos gargalos ali de informações que faltavam também. Até de classificação, às vezes falava que era um tipo de empresa, entrava em contato, era completamente outra. Uhum. Então tinha alguns pontos, né. Exatamente. Então a gente rodou mais esse 1 mês e pouco, né, sem resultado também, de novo, né, mas sempre a gente conseguindo visualizar por que que não estava dando certo. Então a cada semana a gente, né, olhava para trás, iterava ali aquele e-mail, aquela prospecção, e no mês, né, no próximo na próxima cadência já tinha refinamentos e a gente sempre conseguia ver, né, algum ponto de melhoria, taxa de abertura, né, depois de um pouquinho a taxa de reply começou a acontecer, depois aumentar essa taxa de reply. Então, né, eu vejo que a partir ali de abril para junho que a gente começou a acertar um pouco mais a mão, né, na prospecção, É. conseguir marcar reuniões, né, e falar com as pessoas que a gente estava abordando, né, que era algo que nesses primeiros 2 meses e pouco não estava rolando de jeito nenhum. Foi até nesse período que a gente começou a se empolgar na análise de quanto que a gente analisava em si o outbound de métricas. Então a gente começou a ver taxa de abertura, taxa de reply e algo mais. Taxa de abertura por dia da semana, taxa de abertura por horário. Então a gente conseguiu até puxar os melhores dias, os melhores horários, não de uma informação que a gente descobriu na internet, num livro, mas pela prática que a gente estava. Então a gente testou vários e conseguimos otimizar. Então, no período que a gente até se empolgou, às vezes até um pouco mais nisso. Sim. E, e foi interessante. É, eu vejo que essa parte de análise, tipo, foi bem massa de fazer e foi um ponto que o Lucas trouxe muito a, né, agregar, porque eu não sou muito dessa área, né, não tenho tanta expertise com a frente de dados, de Excel, de BI. Então o Lucas montou lá os relatórios, os dashboards que a gente conseguia atualizar e ter os insights ali, né, de forma bem rápida depois que foi montado e que, né, vários insights ali ajudaram a gente a melhorar isso. Como você falou, esse período, pô, a gente estava antes disparando e-mails o dia todo, né? E a gente começou a ver, pô, o horário aqui da manhã e o horário do início da tarde são os horários que o pessoal mais responde ou abre, né? Então, só vamos mandar nesses horários. Isso aumentou os resultados dali pra frente. Então, E uma dica legal para o pessoal, já que o pessoal gosta de ver e que a gente realmente compartilha conteúdo. Quais eram os melhores dias, você lembra? cara, acho que era segunda, né? Segunda, Na quinta ou não? segunda, quarta e quinta, sexta era muito ruim. Uhum. E acho que quarta, quinta, na metade do período também era um pouco difícil. Então fica a sugestão de quem tá fazendo cold e-mail, disparando. Segunda é muito bom, segunda de manhã, e até quinta. E os horários ali, mais ou menos no meio-dia, o horário do fim do almoço ou começo da manhã, é bem o horário que a pessoa chega e abre a caixa de e-mail dela. Então são bons horários. E se você pensar depois ainda, ela precisa raciocinar para fazer algo, tomar uma ação, por isso que sexta era ruim. Ela via a caixa de e-mail, mas fechava e ia pro fim de semana, aí ia esquecer depois. Então isso prejudicava completamente. Exatamente, é, isso são insights que a gente até hoje tá rodando, né? Então, esse modelo de horários, de dias, são coisas que a gente ainda está aplicando, né? Então, insights lá de trás que até hoje estão rendendo importantes, exatamente. Teve mais um canal de aquisição nesse período que eu lembrei aqui, que a gente não comentou. Você lembra o canal de aquisição de eventos e feiras de startup? Verdade, pô, legal, esse foi um ponto massa também. Também se empolgamos nessa frente. Muito. Eu digo que é divertido, a gente se divertiu em vários eventos. Mas quais foram os resultados disso? É, foram baixíssimos, né? Acho que Nulos. né? A gente acho que até gerou, né, algumas reuniões, mas gerou papo pessoal e enfim, fazendo os follow-ups depois e tal. A gente foi no do Sebrae, né? Eu lembro que foi o segundo e o primeiro foi. Acho que você só foi, né? Foi, rosei alguns ali. A gente foi em alguns eventos, Sebrae, Hot Milk, tudo que era feira de startup ou inovação, a gente tentou participar. E não só feira de apresentação, que eram os pitches, onde startup se apresentava, mas pontos em que elas também iam buscar conhecimento. Então, palestras, a gente participou de algumas palestras sobre fundadores, sobre investidores de startup, e lá os decisores da startup estariam lá, o CEO, o CMO, o CFO, para descobrir como captar investimento. E a gente pensou na época, opa, se o decisor vai estar lá, o ambiente legal da gente sempre tá, bater papo. Mas no curto prazo não rendeu nenhum cliente, né. Exato. Rendeu várias conversas, ideias, até lugares e instituições que a gente acha interessante participar, a gente teve um ótimo aprendizado, mas diretamente de cliente, eu diria que não. Diria que foi um tijolinho construído, mas não deu resultado imediato. Exato, foi. Eu vejo que o principal insight que a gente tem desses eventos, e olhando para trás um pouco do que eu já participei, dá para encaixar nisso também, é que alguns dos eventos não eram tão nichados ou específicos, né? Eles eram bem amplos. Por exemplo, esse do Sebrae que a gente foi, Sebrae Conecta, infraestrutura bem legal, palestras bem massa. Realmente. Tinha, assim, um pessoal, né, os palestrantes, principalmente bem feras ali, mas que a gente acabou não conseguindo, enfim, assistir tantas palestras, né? Porque várias delas aconteciam ao mesmo tempo. E mesmo assim, né, ou às vezes os palestrantes já saíam mais rápido, não ou ficava preso conversando com outras pessoas ali, e não, tipo, né, não, a gente talvez
foi com uma mentalidade não tão boa quanto, né, de: "Pô, vou ir pra falar com aquele cara especificamente". A gente acabou deixando isso passar por N fatores que foram, né, acontecendo ali durante o evento, então, acho que esse é um ponto legal, né, se você vai com esse objetivo de levantar ali alguns leads, trazer, né, pessoas ali que possam se interessar, esteja isso já em mente, né, e vamos dizer, você tem que meio que qualificar as pessoas que você está conversando, né, então, pô, priorizar conversar com as pessoas que estão dentro do teu perfil de cliente, Uhum. foi um pouco do que a gente talvez não fez, né, ficou batendo papo com outras pessoas e galera super gente fina também, mas que Demais. não estavam Não era o perfil não era o perfil que estava que a gente esperava. exato. Então, acho que um ponto legal, né. O segundo, acho que também traz um ponto interessante, é que a gente conversando também com o pessoal, muita gente estava lá para conhecer o ecossistema, para ver como é que Uhum. funcionava. Então, não necessariamente startups já que estavam rodando ou no estágio ali que a gente gostaria, mas o cara que tinha uma ideia e: "Pô, vou ver lá como que funciona esse mundo aí de startups", né. Então, Uhum. um público também mais amplo, né, mais inicial nessa fase que pra gente também, né, não era o nosso público foco no momento. Então, acho que são 2, né, pontos legais desses eventos presenciais, a gente tendo isso em mente para próximos, você já vai mais, eh, treinado para ganhar tempo, Direcionado, né. com um alvo ali bem preciso, né. Exato, é. Porque eu acho que o tempo é o ativo mais difícil nesses eventos, né, você tem que Muito. conversar rápido, e isso foi até um insight que a gente trouxe, acho que é legal de compartilhar, que para os próximos a gente podia fazer isso, né, bater um papo rápido com o cara, entender o que ele faz, uma mini qualificação ali de 5 minutos, E tentar fugir. pegar o contato da pessoa e ir para o próximo, sabe. Então não ficar ali 40 minutos falando com a mesma pessoa, né, se enfim, se você já viu ali que ela é um potencial, às vezes você legal, né, pega o contato, agradece ali e parte para os próximos que você consegue ter, né, mais leads em potencial ali, Uhum. conversar e cobrir mais gente. É, e inclusive a gente gravou o evento, então tem um vídeo aqui no canal, tem como colocar o vídeo aqui na Tem, tela? tem, dá pra pôr aí o izinho, quem quiser Tá, acessar aí, tá por aqui na tela. acessa aí que foi inclusive bem legal, um dos Foi? vídeos que eu acho que ficaram mais feras lá, que tem bastante Foi. coisa diferente. E realmente ficou muito bom. E você teve uma palestra preferida sua nesse evento? Cara, que a gente foi sobre o Celero, não sei como é que eles chamam Ah, aí. Celero. Foi tipo né, uma perguntas e respostas, assim, Foi bem legal. foi bem massa. Ali gerou insights bem legais, assim, deu pra ver um pouco mais da jornada deles. Pra mim, acho que aquela que a gente foi a mais que agregou mais, assim. Que legal. Você Pra mim, acho que foi da Endeavor. ainda Foi bem legal a palestra e tudo, e depois a gente conseguiu bater papo acho que uns 2, 3 minutos com a pessoa. Então, até se alguém da Endeavor aqui, manda um abraço, a gente quer conhecer um pouco mais, isso é bem interessante ali pro pessoal. é. E no fim do evento teve até a palestra com o Igor, né, do Flow, eu também Tudo estava lá, flow, trouxe uns foi insights bem legais divertido inclusive. de YouTube e tal, a gente achou bem massa, estava cheiaço também, inclusive. Tava, quase não entramos no auditório lá, ficamos na fora em pé, né, quase não deu pra ver, por pouco. Nossa, legal. E acho que o ponto final, né, desse último período que a gente vê que foi de bastante teste, né, a gente fez bastante coisa diferente, foi aí começando a ver o que que dava mais certo, que foi o fechamento, né, do nosso primeiro cliente também de SEO. Então, É mesmo. esse é uma história legal também, porque era um cliente já antigo nosso aqui, que a gente já tinha feito sites e páginas pra eles ali, e basicamente, né, eu vi que eles tinham uma presença bem legal em redes sociais, em anúncios, mas pouca presença, né, no SEO do Google mesmo. E aí a gente fez uma análise para eles, trouxe, né, um planejamento ali interessante, de frentes que eles não estavam explorando ainda, e deu certo, né. Então foi inclusive o contrato com ticket mais alto que a gente teve, né, até o momento desse ano aí, lá na época, né, que foi o primeiro contrato, já o plano mais caro ali, então Legal. foi né, durante todo esse período a gente conseguiu explorar um pouquinho dessa frente também, né, de indicações de clientes que eram recorrentes, e a partir dali começar a dar o pontapé ali, trabalhar um pouco mais, né, em executar o serviço. Aham. Então, eh, isso entrou junto, né, nesse período aí de março até junho ali, mais ou menos. Último ponto aqui legal de comentar é isso, né, que a partir desse momento a gente começou a gravar aqui para o YouTube, né, de forma mais Legal, é verdade, recorrente, acho é que verdade. ponto bem interessante, se quiser comentar aí um pouco mais. A gente gravava bastante, a gente trabalhando, né, então colocava a câmera e ficava trabalhando, e depois comentava o resumo da semana, então foi bem legal. Então, o Guilherme, acho que desde a época do colégio gostava de gravar, de filmar, É. e a ideia era bem essa, né, registrar para ver depois como que foi, rever essa jornada depois com outros olhos. E a gente fez isso por pouco tempo, mas digo que é bem legal, a gente vê um vídeo nosso 2, 3 meses atrás comentando onde que a gente estava trabalhando, o que que a gente comentava, falava naqueles dias, Sim. é divertido. Exato. Eu lembro que nessa mudança, né, que a gente começou a fazer isso dos clientes gringos, quando a gente mudou um pouco para os clientes brasileiros, eu pensei em: "Pô, vamos começar a registrar um pouco mais". Era algo que eu, principalmente, gostaria de ter feito há bastante tempo. Sempre gravei uma coisinha ou outra aí sozinho, assim, mas nunca tinha juntado tudo, organizado para postar. E
E, né, acho que o ponto mais legal de comentar é isso, que a gente nem estava pensando que isso poderia virar, né, um canal de aquisição de clientes, que poderia atrair o pessoal interessado. E o Lucas falou, a minha ideia, né, lá no início, que a gente compartilhou e a gente começou era, pô, vamos registrar, gravar o que a gente tá fazendo, porque daqui 1 ano, 2 anos que a gente olhar pra trás, vai ser muito massa, né, ver a evolução, ver o que a gente tinha de desafios ali em cada um dos períodos. Então esse era o único objetivo e pensamento inicial ali, não era, né, ter milhares de views e coisas assim, era, pô, ser um conteúdo legal pra gente poder rever, né, e, enfim, claro que quem sabe quem fosse assistir e auxiliasse quem está assistindo, legal, e é um pouco do que a gente incorpora aí junto. Mas, né, o nosso principal pensamento lá no início nem era acho que nem tanto desses pontos, né, era mais a gente mesmo ter esse registro e, né, foi uma boa surpresa aí para o próximo período, que é o que a gente vai detalhar aí um pouquinho mais. Até comentando, nós 2 gostamos muito de acompanhar outras pessoas no YouTube, a gente gosta muito do formato do YouTube, e tanto de empreendedorismo, de pessoas, de várias outras linhas, isso é super legal, as pessoas mostrarem tanto da vida delas, como superaram desafios, como conquistar outras coisas, e esse é um formato bem legal, que a gente gosta e poder também estar fazendo um pouco disso é bem divertido. Sim, com certeza. Demoramos inclusive para começar. Eu principalmente, que sempre tive essa vontade, mas que deu para iniciar esse projeto esse ano, com certeza foi bem irado. E Julho, o que fizemos em julho? Espera aí que o mosquito me pegou aqui. Me pegou, mas bem na nuca, ó. Covardia. É. Julho a gente estava um pouco estagnado, né, tinha um cliente, mas estava com dificuldade de conquistar outros clientes, e a gente tinha tomado uma decisão, que você entrou em férias, né, da faculdade, e que a gente queria dar um modo foco, a gente queria dar o máximo possível, e a gente entrou em modo caverna. E entramos numa terra que eu acho muito bonita, entramos em Florianópolis, e foi um período bem interessante. Quais foram nossos 3 pilares desse período? acho que a gente foi pra lá, né, principalmente com esse foco de ajustar a nossa rotina, né, que antes, pra mim aqui, principalmente com a faculdade, a gente, sei lá, eu não conseguia manter tanta consistência por ter que sair pra aula à noite, ter as demandas da faculdade de tarefas, trabalhos e tudo mais, então isso quebrava, né, bastante. E lá a gente conseguiu, né, tirar isso, tirar todas as distrações, tirar, né, até mesmo contato um pouco mais com a família, com amigos e falar: "Não, vamos focar em, né, trabalho, saúde, eu diria, né, alimentação e treinos e o sono", né, acho que é um ponto, Importante, né, os digo que é importante. 3 principais pontos aí de foco lá, né, então a gente conseguiu ficar sozinhos lá em Floripa, né, pô, e todo dia, né, todos os dias da semana, fazer esses 3 pilares muito bem feitos Uhum. e falhando pouquíssimas vezes, né, eu diria que foi um período bem de consistência e a partir dali, os resultados começaram a virar um pouco, né. Foi. É engraçado, a gente até estava comentando esses dias como, quando a gente começa realmente a focar em algo, parece que é meio mágico, que algumas coisas começam a fluir melhor. Então a gente realmente focou, a gente acordava e dormia falando a mesma coisa e pensando como fazer, como melhorar, e começou a fluir um pouco melhor. Sim, E tivemos um caso também recente, que ainda não vamos contar, mas essa semana a gente começou a focar em algo e por coincidência apareceu algo no entorno, então uhum. mas e aí teve uma mudança significativa ali, em julho na modo caverna, como também a gente estava fazendo e como a gente estava se dividindo. Como que foi essa mudança ali no período? Exatamente, eu vejo que, né, quando a gente chegou lá em Floripa, a gente ainda estava nesse estágio que a gente comentou antes de, né, rodando o outbound, então o Lucas estava fazendo mais a parte de, função meio que de SDR ali, de atrás das listas e tal, e quem, né, vinha pra reunião, eu tocava as reuniões e apresentava as propostas. Então era basicamente essa nossa divisão e um pouco, né, do operacional ali, cada um fazia um pouquinho, estava bem bagunçado essa área, inclusive. E aí, né, acho que a principal surpresa nossa em julho foi que a gente postou, se eu não me engano, o primeiro vídeo lá em Floripa, inclusive, ou quando a gente chegou lá, e aí o segundo vídeo que a gente postou lá foi um vídeo que meio que estourou, né, não deu milhares de visualizações e, enfim, não é um vídeo gigantesco, mas que para o nosso período ali no momento, que não tinha nem 1000 inscritos, foi um vídeo que pegou, sei lá, 4, 5 mil views em alguns poucos dias, assim. E aí isso foi essa nossa virada de chave, que a partir desse vídeo muita gente começou a entrar em contato com a gente, que na época, inclusive, a gente nem falava quase sobre o site nosso e sobre redes sociais e tal nos vídeos, o pessoal que foi atrás e encontrou o site de forma, assim, além, né, do que estava ali na descrição e tal. E aí, né, pra resumir e encurtar um pouco a história, nesse período em Floripa, né, nesse mês lá de julho, a gente fechou os nossos primeiros, né, os nossos próximos 3 clientes, né, Uhum. finalizando, fechando o mês lá com 4 clientes ativos. Então todo mundo que veio do YouTube, pessoal super quente, né, a galera que a gente tá, inclusive, atendendo e acompanhando até hoje. Então, Ótimos clientes. exato. Então foi isso que o Lucas falou, né, pô, a gente ficou 4 meses quase com pouquíssima evolução, Uhum. depois em 1 mês alguma coisa, né, virou, clicou ali, de forma até meio aleatória parece, assim, É isso foi. e funcionou, né. Trouxe um resultado muito mais rápido de muito assim, 3 vezes o resultado que a gente tinha tido antes em 1 mês, né, em muito menos tempo. Então, Uhum.
foi bem legal Foi. essa ganho de tração rápido ali, né. Eu lembro que lá a gente estava bastante corrido, né, tinha sempre bastante coisa pra fazer. Fazer só um comentário antes ali, eh, os 3 clientes, né, foram para o YouTube, mas como que eles foi o processo de agendar, né. Eh, Tem um vídeo no YouTube e aqui na descrição, pra vocês darem uma olhadinha, tem um site da Clutch, no comentário tem o site da Clutch. E os clientes, naquela época, ainda não tinha muito site, eles pesquisaram o nome, agora tá facilitado, então eles entraram no site e se você descer até o fim do site tem uma agenda. Então, você faz como se fosse um diagnóstico gratuito, na hora, um panorama do cliente e como funciona esse processo ali. É, basicamente, né, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, né, hoje em dia tá muito mais fácil, então é só você ir aqui, como o Lucas falou, ou na descrição, né, ou no comentário, e você vai conseguir agendar um horário ali pra bater um papo com a gente, né, nessa primeira conversa. Basicamente, eu tento entender um pouco mais, né, do que a empresa faz, o que ela tem de demandas atualmente, o que que eles já, né, às vezes têm de experiência de marketing, quais frentes já estão rodando, que sabe que funciona, o que não funciona, público-alvo, ticket médio, enfim, né, ter uma noção geral pra ver se o sentido, né, se o serviço de SEO faz sentido pra eles, né, e muitas vezes o pessoal, às vezes não tem muita noção, né, se de como aplicar isso, como funciona, etcétera. Então a gente conversa com bastante gente aqui, né, os perfis variam entre empresas que às vezes já rodam outras frentes de marketing e não rodam SEO por não ter muita experiência, e algumas outras, né, às vezes já ou tiveram experiências prévias com outras empresas ou outras frentes, mas não estão aplicando isso no momento, né, e já sabem que aquilo é importante, mas não estão executando. Então, Uhum. né, essa ideia desse primeiro bate-papo ali, a gente conseguir dar uma clareada nesses pontos e ver, né, o que que faz sentido ali pra cada um. Que legal. Eu digo que essa reunião que ele faz sai alguns sites bem legais para as empresas, então, às vezes, só de entrar, bater um papo, conhecer um pouco melhor, você já sai com a gente pode dizer uma mini estratégia, pelo menos um direcionamento do que pode ou não funcionar de SEO para a empresa no caso ali, né. Sim, com certeza, dá pra ter uma noção legal. Uhum. E foi nesse período, né, que a gente estava na praia ali em Florianópolis, que o vídeo deu um número de acessos bem legais, que sua agenda lotou. A rotina ali que a gente conseguia ajustar de um dia para o outro, você estava 3 dias seguidos, sem parar nas reuniões, eu executando outras atividades, você trancado no quarto ali, fazendo reunião uma atrás da outra. É, pior que foi bem isso mesmo. Eh, isso foi bem bizarro, né, porque que era isso, a gente até o momento estava com dificuldade de agendar e conseguir avançar com o pessoal, e de uma semana pra outra, sei lá, teve meia dúzia de reuniões, mais as reuniões do outbound, que daí estava rodando ainda nesse período e juntou com essas do YouTube, né, então lá a gente conseguiu, fazer bastante reuniões, né. Infelizmente não converteu mais, pra ser sincero, eu tinha expectativa que a gente conseguisse trazer até um pouco mais de clientes, porque tinham várias empresas legais com tinha produtos e serviços bem interessantes e que acabou, não evoluindo, mas que bem isso, né, e nas 2 últimas semanas, principalmente, ali, era ficar o dia inteiro ou preparando as propostas, né, É, então foi o período modo caverna mesmo que realmente, é foi dentro da caverna. pesado. E a gente ficou o quê? Uns 20 dias lá? É, acho que foi por aí, você voltou um pouquinho antes, né, uma semana antes, acho que você ficou o quê? Umas 3 semanas, eu fiquei 4, pra mim deu praticamente um mês mesmo. Bom, o tempo que eu fiquei ali de 3 semanas, né, que seja uns 20 dias ali, ficamos 19 dias sem sol, no escuro, então foi modo caverna, caverna mesmo, dentro do apartamento. A gente acabava saindo um outro fim de semana, né. No fim de semana dava uma aproveitada, mas durante a semana estava frio também pra caramba, Nossa, muito frio. chovendo, estava Todo dia de chapona, sobretudo. é, era trabalhar, não tinha mais nada pra fazer. A gente não deu nem tchubum, né, no mar, nem na piscina. Tinha piscina ali, realmente não. Não deu, estava friozão. Que é, o último ponto legal desse período, pelo menos que eu vejo ali que a gente evoluiu bastante, que foi em como rodar esse modelo, né, de reuniões de diagnóstico e proposta. Legal, antes eu lembro que a gente fazia, né, uma reunião de diagnóstico, como a gente faz hoje, e o modelo de proposta, né, tomava muito mais tempo nosso para fazer as propostas, para desenvolver, que a gente realmente, né, tem sempre uma visão de trazer um detalhamento e trazer insights e análises relevantes para o nosso potencial cliente, né, mesmo que a gente não vá fechar, não vai seguir, mas a gente agrega valor pra eles mostrando, né, pontos que eles talvez não estejam enxergando no momento. E antes a gente fazia isso de uma forma bem mais manual, bem mais, pouco estruturada, talvez, em relação ao processo, vamos dizer assim, e que demandava muito mais mexer em design, em slide e tudo mais, e a gente cada vez mais foi iterando, né, eu fui testando modelos diferentes dessas propostas, Uhum. e eu vejo que lá a gente conseguiu começar a chegar num modelinho que funciona melhor, né, que a gente viu que gera uma conversão interessante ali. Então, basicamente, né, eu acho que foi um segundo ponto legal também lá do modo caverna, como a gente conseguiu fazer muita reunião, conseguir testar bastante coisa, né, e fazer abordagens diferentes, que é, né, basicamente uma estrutura que vocês podem inclusive conferir aqui também, né, no nosso vídeo, a gente tem um vídeo de reunião de É verdade. proposta aí no ar, então é algo bem dentro daquilo ali que a gente está utilizando hoje, né, e claro, estamos sempre refinando, mas que
aquele modelo a gente viu que, né, trouxe um potencial legal ali de custo-benefício, né, de fazer algo personalizado para os clientes, mas também, não tomar O dia inteiro. um tempo tão grande quanto estava tomando antes, exatamente. Uhum. Massa. Legal. Outro Legal. ponto legal desse período, que a gente viu ali que a gente estava muito focado no trabalho, a gente mostrava conversando no trabalho, jantava conversando no trabalho, e a gente viu que foi essencial também o esporte naquele período. E se a gente tivesse só feito o trabalho, a gente ia estafar ali, não ia funcionar, a gente ia se estressar demais. Então, o fim de semana a gente ter saído, comido um hambúrguer, ter treinado, a gente treinou praticamente todos os dias, né? A gente priorizava o sono, dormia ali pelo menos 8 horas. Muita gente fala que tem que dormir 6 horas por dia, 7. Não, é 8 pra cima. Aí sim tá saudável. Menos que isso eu digo, não tá saudável. Então isso também foi um pilar muito importante. Não só a gente se focar sempre no trabalho, mas focar na saúde. Senão não vai adiantar o trabalho. É, exatamente. Acho que foi uma rotina bem legal, né, que a gente conseguiu montar lá de trabalho por bloco de foco de manhã e de tarde, e à noite, né, o período de treino e descanso depois, né. Então ficou bem redondinho ali, né, um modelo que pra quem aí, né, tem essa disponibilidade de rodar algo assim, pra gente funciona muito bem lá. Foi legal, foi fera. Tem mais um ponto, né? História engraçada desse período. É, fala lá. Bom, sempre gosta de colocar uma piadinha, alguma coisa engraçada, e nesse período teve uma. A gente começou o modo caverna ali nos primeiros dias, e qual que era o plano inicial? A gente treinar de noite, na academia, e de manhã fazer uma corridinha, alguma coisa. Mesmo no frio, tava quase 0 graus lá. Tava muito frio, pra mim tava geladíssimo. E o primeiro dia a gente foi juntos, né? Tudo certo. Segundo dia, perdemos um guerreiro no meio. Eu fui sozinho. No primeiro dia que eu fui sozinho, saindo do prédio, já vieram de bicicleta. Tenho certeza que iam tentar me assaltar. E eu fui pra correr. Eu já comecei a correr antes, então foi forçado, né? Forçado. Eu nem esquentei, já tava equipado com tênis de corrida, bermudinha. Eu já comecei na hora. Fui até lá no meio, fui até o mar, quase pra não entrar de bicicleta. Eu falei, opa, iniciante, né? E tava fora de temporada, então a cidade tava vazia, era só morador e, pelo visto, assaltante de bicicleta. Eu falei, ó, acontece, né? Eu tô um cara de turista. Segundo dia eu fui de novo. Veio outra bicicleta no mesmo lugar, atrás de mim, correndo. Isso foi pior. A bicicleta me seguiu até um beco, que ainda bem que não era bem saída, era o beco que ia até o mar. Daí foi 100 metros rasos, 100 metros rasos. Quem chegava antes na areia ganhava. Por sorte eu ganhei e não fui assaltado em nenhum dos 2 dias. Dali pra frente acabou a saga da corrida. Eu falei, não, chega aí, não dá. O terceiro não vai dar certo. Não vai. Foda ali, fora de temporada, não, Sim. não dá pra bobear mesmo. Legal. É. Massa, então, né, acho que seguindo ali pra próxima etapa que a gente viu aqui que pera aí, deixa eu abaixar. Quando começou ali a próxima etapa, em agosto, legal comentar que a primeira etapa foram 3 meses, né? 3, 4 meses. E a segunda etapa foi 1 mês, modo caverna, realmente teve muitas mudanças, muito foco. Então, isso que a gente comentou. Tudo que a gente se bateu, teve dificuldade, foram degraus que facilitou, digamos, um pequeno pulo de 1 mês só de resultados. Então, isso é bem interessante. Exato. E aí, né, na próxima etapa chegaram os novos desafios, porque acho que é muito legal, a gente queria vender, mas a gente, né, não estava focado na operação até o momento, né? E aí entrou todos os novos clientes e a gente falou, beleza, como que a gente estrutura isso aqui para entregar direito, né? Porque do jeito que estava antes, estava completamente bagunçado, né? Então, essa eu vejo que foi a grande, né, o grande marco ali, principal dessa segunda etapa de mais maturidade, que foi, pô, vamos organizar a casa, vamos entregar isso aqui direito, né? Os clientes que entraram, enfim, serem bem atendidos, recebidos, receberem a nossa atenção e a gente conseguir, né, principalmente entregar resultados para eles o mais rápido possível, né? Então, a partir disso, eu vejo que o cenário geral dessa terceira etapa de crescimento nosso nesse ano foi, né, fazer tudo isso rodar, né? Fazer tudo isso funcionar com, né, 3 clientes novos praticamente de uma vez, né? Então, todos eles entraram Juntos, né? praticamente juntos, um semana seguida da outra, assim. Então, tudo que a gente faz na entrada dos clientes tinha que ser feito para 3 vezes, né? E num período igual de tempo ali, né? E a Então, gente tava com pouca prática, a gente tinha mais prática em serviços parecidos ou outros. Então, a gente acabou usando isso para estruturar até de um para o outro. Então, foi bem interessante ali. e aí nessa época, né, que o Lucas até comentou ali, que a gente trouxe um pouco mais dessa mudança de funções, né? A gente pensou, pô, se o outbound que a gente tá rodando e tomando praticamente todo o tempo do Lucas não tá trazendo muito resultado, e a operação, né, o operacional precisa agora rodar e funcionar, vamos dividir, né? Vamos deixar que eu continuo tocando o comercial com o pessoal que chega do YouTube e outras, né, frentes ali, como indicações e coisas assim até o momento. E o Lucas focou muito mais aí em estar a operação ali, próximo da operação e começar a entregar pro pessoal. E aí até queria te perguntar isso, o que que você vê aí que foi o principal, né, desafio nessa mudança, como que você vê que foi essa virada 180 graus, né, praticamente de um lado pro outro, Legal. bem rápido. Essas viradas rápidas são um desafio sempre, uma dor grande, né? Mas eu, particularmente, eu vejo que eu tenho um perfil, eu gosto muito de algumas mudanças. Às vezes eu tenho uma pequena resistência minha, mas essa resistênciazinha eu supero, porque eu gosto muito de fazer coisas novas. Eu tenho mais dificuldade em ficar fazendo a mesma coisa por um longo período. Eu nunca passei 6 meses fazendo a mesma função, assim dizendo, basicamente. Então, até em trabalhos anteriores, então, para mim, é legal, mudanças, eu gosto. Mas o desafio maior foi realmente, estava focado no comercial e voltou para operação.
e a gente não estava com muitas estruturas, muitos exemplos, modelos para ser feito. Então o maior desafio foi alguns pontos fazer do zero. E eu vou dizer até mais, o que que foi, eh, o nosso maior foco nesse período, que eu vejo que foi o que mais deu resultado, assim dizendo, pra gente conseguir fazer tudo que precisava. O primeiro foi, estruturar um padrão de entrega. Então, as entregas têm um formato e repetir esse formato facilita, então você consegue fazer um volume maior quando ele está no mesmo padrão. E o segundo padrão é o padrão de qualidade. Então, todos os clientes têm que ter o mesmo padrão de qualidade boa. Então não pode um estar muito bom e o outro estar muito fraco. Então, esses 2 focos foram o que permitiu a gente conseguir entregar o resultado para os 3 clientes, que agora a gente vê que deu resultado. Uhum. Então, se está começando agora, tá com poucos clientes, foca, vou estruturar só o padrão e a qualidade. E depois a gente já vai começar o que foi feito depois nas outras etapas seguintes ali. Legal, massa. É, assim, acho que o ponto legal é que a gente sabia o que fazer, né, e mais ou menos como entregar, mas isso não estava, Então tá bom comentar. tão Sabia o que palatável. fazer, né? Mas Não era assim: "Ah, pô, agora vamos estudar como entregar esse serviço", né, não era esse o cenário também. A aham. gente já estava entregando isso para um cliente previamente, mas que, né, num volume muito menor e com mais, tranquilidade ali por estar sendo um cliente só, né. E aí, nessa virada de chave que entraram 3 clientes de uma vez, essa, né, robustez e essa, né, como é que eu posso dizer? Essa É até interessante comentar que quando a gente faz para um cliente, a gente trabalha meio com uma formatação, porque cada empresa tem uma estratégia, um tom de voz, um direcionamento. E quando tem 4 empresas, no caso, eram 4 estratégias, 4 direcionamentos, 4 tons de voz. Isso que a gente, alinhou, né, e padronizou os pequenos agrupamentos de entrega, como que a gente alinha isso na estratégia. Então, esse realmente é o desafio. Antes a gente estava focado sempre em um só, então a gente estava muito como trabalhar no formato da empresa, não só como em um trabalho de resultados, né. Isso foi uma virada interessante. é, exatamente. Então o o ponto é esse, né, a gente executar o que estava na nossa cabeça ali, que a gente já estava, né, direcionado para o que fazer, mas como rodar isso numa escala que, né, fosse compatível com o que a gente queria gerar de resultado para o pessoal nesse período de tempo, né. Então, Uhum, eh, enfim, mesmo sabendo o que fazer, né, se você não rodou aquilo dessa forma, né, para vários clientes em paralelo, gerou esses desafios que a gente teve, né, e foram acho que alguns meses, a gente acabou parando para uhum, rodar isso bem, né. Então a gente, enfim, ali de agosto para frente, né, o pessoal entrou, a gente começou a se aprofundar mais em cada um dos clientes e, a partir disso, enfim, definir todos esses materiais, definir os processos, ver o que a gente poderia, né, melhorar em relação a, sei lá, não gastar tanto tempo fazendo, o que poderia ser um pouco mais automatizado. Então, tudo isso, tomou um pouco mais de tempo, e é até um ponto que a gente costuma, né, comentar entre a gente, aqui com a equipe, é que, pô, a gente preza muito por fazer as coisas, né, bem feitas e ter as coisas estruturadas antes de dar um grande salto de crescimento, né. Então a gente, nesse período de alguns meses que a gente ficou organizando mais a casa, vamos dizer assim, a gente poderia possivelmente ter, né, feito de forma um pouco mais bagunçada, desorganizada e, pô, vamos continuar no comercial com força total e trazer mais gente, mas que isso ia gerar muito mais estresse, ia gerar menos resultado para os clientes, ia, ia né, prometer exato. os Então pontos. algum lado ia estourar, né, não ia dar para segurar tudo com, sei lá, um volume maior de reuniões, um volume maior de coisas pra gente fazer. Uhum, Então, a gente prefere, né, fazer isso, crescer de forma um pouco mais lenta, não ter um ritmo de crescimento tão acelerado nesse período, por exemplo, mas que uhum, depois, né, que tá tudo organizado, isso vai se comportar e fluir muito melhor dali pra frente, né. uhum, realmente. Então, acho que é o ponto legal também de comentar, né, porque a gente foi sentindo essas diferentes etapas aí durante o ano. Como o Guilherme tá falando, de deixar tudo estruturado, isso é muito importante para depois crescer um pouco melhor e não deixar estourar as pontas. A gente começou a padronizar a qualidade, e a gente estava com a missão, tá, como que a gente escala um pouco mais, como que a gente melhora isso? E o segundo momento desse período foi mais focado em gestão. Então, como a gente colocou o ClickUp completo para todas as etapas, então a gente sentou vários dias para montar, e isso permitiu não só atender 3 4 clientes, isso já era uma estrutura que poderia plugar 6 7 8 10 20 30. Então a gente montou algo estruturado que a gente não tinha necessidade disso no momento, mas a gente sabia que o momento ia chegar, que ainda não chegou, vai chegar no futuro, mas que já está pronto, já está compatível. Uhum. E o segundo passo também foi a parte da gestão em si. Então, não só executar o trabalho, mas qual que é o planejamento da execução do trabalho, não só da semana seguinte, das 2, do mês seguinte. Então, tudo isso permite você escalar um pouco mais, fazer um volume maior com uma qualidade e o mesmo padrão. E até ali no fim dessa etapa, ali no parte de outubro, entrou uma integrante a mais na equipe, que foi uma força incrível, a Letícia aqui, então um abraço Letícia, daqui a pouco você vai ver o vídeo. Ela manda super bem, pessoa incrível ali. E ela veio dar uma força na parte da operacional, então foi bem um período que ela entrou, que teve onboarding, ela teve um pouco mais de prática ali, de como executar o serviço, tudo, e nesse mesmo período, a gente foi evoluindo a parte de gestão interna, então a gente começou a planilhar até um pouco melhor, fazer, serviços antecipados, e todo esse formato a gente vê hoje que facilita agora com mais clientes, facilita isso e já está preparado para ter mais ainda. Então, primeiro momento, foque no trabalho. Segundo momento, gestão. Terceiro momento, aí a gente vai comentar um pouco mais para frente. É. É. Achei bem massa esse ponto, né, da entrada da Letícia foi um ponto que a gente viu que estava, né, o Lucas às vezes preso em fazer alguns pontos ali que impediam a gente de
estudar mais ou entender mais a fundo, né, necessidades dos clientes que a gente poderia estar cobrindo, mas que não estava dando tempo, né. Então a entrada dela foi para, né, desafogar isso para o Lucas, ele conseguir ter uma visão mais estratégica ali e, enfim, foi um ponto bem legal que a gente, né, rodou todo o processo seletivo também do zero, rodamos Ah, isso com é o bem modelo, bacana. Uhum. de divulgação, né, com coordenações, principalmente com o público mais universitário e, enfim, rodou lá um funil, né, grande ali de teste de personalidade, né, basicamente as etapas foram essas, daí depois o Um formulário antes, formulário, já exato. umas perguntas. O formulário, daí o teste de personalidade, Fica a sugestão. Qual que é o nome do teste de personalidade que a gente usou? eu disse. Teste DISC, que isso é um teste bem interessante que mapeia o perfil da pessoa. Então, cada vaga, cada função tem um perfil. E ali a gente consegue ter uma noção se a pessoa está mais ou menos dentro ou completamente fora. Uhum, exatamente, então rodou, né, Uhum. o formulário de cadastro, depois o teste, depois um case, esse foi, Uhum. e aí depois a entrevista final ali. Para avaliar o fit. Esse case é bem legal, se alguém for rodar processo seletivo, isso é muito bom, por 2 motivos, né, para ver se a pessoa realmente está engajada, se ela vai sentar ali, usar algumas horas do dia dela para entregar algo que ela nem sabe se vai ter retorno, e se ela entregar, ver se está minimamente bom, se não foi algo feito nas coxas, ou só foi jogou uma inteligência artificial e colocou sem nem ler. Isso realmente foi diferencial, acho que a gente viu aí o maior corte de número de pessoas no processo seletivo foi bem na parte do case, né. Uhum. É, traz muito mais a análise, né, do capricho e da atenção que a pessoa deu do que efetivamente, né, necessariamente do conteúdo, da qualidade técnica do que foi passado, né, para o case. Então, acho que é um ponto que foi o que a gente usou, né, de baliza, a gente buscava alguém muito mais com perfil engajado e disposto a aprender do que alguém que fosse Sim. muito bem tecnicamente, mas não tivesse esses outros pontos, né. Então, Uhum. acho que E até que não tivesse fit também com o que a gente pensa ali, com a clutch e tudo. exato. Isso foi um fator bem importante também pra gente de decisão. Acho que foi um fechamento legal desse período, né, e experiência nova pra nós 2, acho que foi bem legal. E aí, acho que, né, um ponto final, depois de tudo isso, né, ali de agosto, setembro, até o finzinho de outubro, que foi o período que a gente começou a ver resultados, né, mais concretos para cada um dos clientes. Então esse acho que é um último ponto bem legal, inclusive, né, o Lucas Sabe, tá mais próximo aí, acho que foi um período massa de vocês verem, né, que o resultado começou a foi. aparecer, como é normal, né, de SEO depois de alguns meses, não é algo de um mês para o outro, mas como é que foi esse período, assim, de acompanhamento ali melhor? Esse é bem legal, esse é o momento da alegria, né, que a gente vê tanto que o cliente gosta, que começa a dar resultado, o site dele tem mais acessos, e que a gente vê que o esforço está dando resultado, mas o SEO ele vai para um tempo, que é o SEO é para o Google, então sua empresa vai aparecer no Google se tiver um bom trabalho de SEO. E o Google ele é calminho, o Google vem em partes. Então você, por exemplo, posta um conteúdo, um blog, a primeira semana você pede uma indexação, você levanta a mão e fala: "Google, tem algo novo, você dá uma olhada para mim?" Ele vai dar uma olhada, indexou, ele vai falar: "Tá, agora eu armazenei o seu site na minha biblioteca." Daí para frente, aparecer nas primeiras posições, né. Mas ele faz isso aos poucos, então primeiro ele armazena na biblioteca. Daí nos próximos dias fala: "Opa, tá bom, então você tá na minha biblioteca, você tem conteúdo, vamos ver se é legal esse conteúdo." Então a gente coloca numa terceira, numa quarta página. Na semana seguinte vai para a segunda página, terceira, quarta, e aos poucos ele pode ir subindo, isso depende de vários fatores. Mas depois de 2, 3 meses com várias publicações, o Google vai reconhecendo: "Olha, eu sei que você posta com recorrência, com vários conteúdos, está ficando com qualidade, tá de acordo com o tema da sua empresa." Ele vai falar: "Opa, isso aqui está com qualidade." Então, suas posições vão subindo no Google quase como uma rede em conjunto. Então, dá 2, 3 meses, a gente vê aqui na maior parte dos clientes, 2, 3 meses começa a dar resultado, que é bem um período que vários sites começam a subir em posições melhores até em conjunto. Isso que é legal. Então o resultado que a gente fez 2 meses atrás, agora pode dar um resultado subir. E isso leva em conjunto todos os outros que foram anteriores ou também mais próximos. Sim. Então isso é legal de ver. É, bem legal. Gera esse efeito bola de neve, né, que a gente precisa comentar Uhum. pô, o trabalho feito lá no início, depois, né, de 1, 2 meses que teve mais consistência, ele começa a subir também e todos os textos, né, e conteúdos e páginas serem puxados para cima em conjunto. E acho que o mais legal de comentar, né, que a gente vendo os gráficos ali, né, de crescimento de alguns clientes, pô, é um gráfico bem expressivo, assim, né, então dentro de ganho, né, de palavra-chave, então palavras-chaves que eles não tinham posicionadas na primeira página, no top 3 aparecendo, né, então depois desse trabalho aí de 2, 3 meses, e também do aumento, né, de tráfego expressivo também, alguns saindo, né, do nosso principal cliente ali, resultado bem interessante, que saiu de 1.500 acessos mensais para atualmente cerca aí de quase 15.000 acessos. Então, um crescimento de praticamente 10 vezes ali, que foi construído com base nessa estratégia, né, que o Lucas estava comentando e esse cenário. Então, a partir disso a gente conseguiu, né, ter muito mais confiança também de trazer para, enfim, para propostas, para as conversas de que, pô, a gente tem segurança do que a gente está fazendo, tem agora um período de tempo bem alinhado que todos os clientes, né, tiveram um resultado Uhum. dentro desse período de tempo, então isso Validou valida ainda mais. exatamente essa metodologia, esse objetivo ali, né, esse direcionamento que a gente estava tendo ali com os clientes. E acho que o ponto principal para vários deles, ganhos de posicionamento em keywords super importantes, né. Então, para soluções novas para alguns clientes, para soluções antigas e bem fundo de funil para outros, então Isso é bem legal de comentar, que eu diria que 80% dos clientes que entraram
só eram encontrados na internet se buscassem o nome da empresa, que é a Uhum. marca que a gente chama. E agora o nosso trabalho que a gente faz aqui é tornarem eles, serem possíveis serem encontrados com outras palavras que não só o nome da empresa. Então, se a pessoa trabalha aqui do nosso lado, aqui tem uma caixa d'água, ela não precisa ser o nome da marca da caixa d'água, você pode pesquisar como armazenar água, como colocar água lá em cima. Então, ela pode ser encontrada por muitas outras formas que mesmo que a pessoa não conheça ainda a empresa. Então esse que a gente vê que é um dos ótimos pontos de que o SEO tem como benefício nessa parte. Antes de começar essa parte, que é acho que o último período, né, desse ano, é legal até ver que ao longo do ano a gente foi mudando nossas conversas, nossos pensamentos, o que que a gente tinha em foco. Então até que, vocês forem reparando, a gente começou falando lá em janeiro o que que a gente queria um pouco mais da vida, o que que a gente faria, quais as possibilidades. Depois a gente foi falando, opa, como que a gente conquista clientes, como que consegue. Depois, como que a gente atende todos os clientes. Depois, como a gente evolui o trabalho, tanto em volume de entregas, quanto tecnicamente, como aumenta a qualidade. E é legal essa evolução, para mim, é algo que é bem bonito acompanhar isso. E para você? Sim, com certeza. São as não os sintomas, né, mas são as Os benefícios? são os pontos que a gente vê que mostram que a gente tá evoluindo, né, que os nossos pontos de dificuldade, novos desafios sempre estão mudando, né, e coisas novas estão aparecendo. Então, isso mostra que a gente, né, tá caminhando ao nosso objetivo, né, e cada vez mais tendo cenários ali que a gente corrige uma coisa e a partir disso, beleza, isso aqui agora tá certo, mas tem esse novo desafio que a gente não tinha antes, Aham. né, então, isso acho que é um ponto bem legal, a gente, né, ontem na sexta-feira no fechamento, na conversa com o pessoal aí do ano, É legal. bateu bastante nesse ponto, né, de que esse ano foi um período muito de trazer as coisas do zero e a gente tem todos esses pontos que vocês viram até agora, consegue ver isso, né, que a gente tirou muito das coisas que não estavam prontas, não tinham sido feitas e agora isso tudo tá muito mais organizado, tranquilo e com essas novas dificuldades, né, e desafios ali pra frente, então Isso é legal. Novos desafios e tudo que, eu sempre comento que para conquistar algo você precisa fazer alguma coisa. Para conquistar algo novo você tem que fazer uma outra coisa. Então, para você chegar num lugar você faz algo, para chegar no outro você não pode fazer a mesma coisa. Então, isso é legal ver que a gente tá atuando, focando em coisas diferentes, porque já passamos de um momento, agora para chegar no outro, novas coisas, novos desafios, novos pensamentos. massa, e justamente pegando esse gancho, acho que a gente parte para a nossa última etapa aí do ano de período diferente, né, e enfim, direcionamento um pouco diferente em relação a todos esses últimos 3 ali que a gente viu. Então, eu vejo que o cenário macro é esse, a gente, a partir dali, né, mais ou menos de novembro e dezembro, agora fim do ano, chegou, né, comecinho de novembro com uma casa muito melhor organizada, com as coisas funcionando, né, o Lucas Uhum. tocando com a Letícia essa parte das entregas e isso fluindo bem, conseguindo adiantar bastante as entregas dos clientes, né, deixando Uhum. um planejamento de algumas semanas ou, né, agora praticamente meses aí adiantado. Realmente. Então, a gente, a partir disso, começou a ver, beleza, agora que a casa tá organizada, a gente precisa voltar, né, o foco ao comercial. E aí foi um pouco do que a gente fez ali, né, eu diria que até em outubro, né, iniciou isso um pouco em outubro, e, né, em novembro a gente conseguiu definir isso bem com a entrada principalmente, né, da nossa SDR, a Ana também, que abraço Ana, que foi, né, iniciado ali os trabalhos com ela em novembro, né, no comecinho do mês. Então, a gente justamente reforçou, né, esse outro lado que estava mais, né, somente dependendo do meu tempo, né, só eu tocando isso e não conseguindo às vezes gerar tantas reuniões, tantos contatos quanto a gente gostaria. Então, ela entrou justamente para reforçar, né, principalmente o nosso outbound, né, a nossa ideia ali no momento, até agora aí finzinho de dezembro isso já tá mudando um pouco de novo. Novos pensamentos, né. Exatamente, mas que a gente viu que essa meio que nova etapa, né, agora reestruturar um pouquinho mais do comercial, corrigir aqueles problemas que a gente comentou lá atrás, né, de base ruim, abordagem ruim, tudo isso. Então, lá atrás a gente conseguiu validar uma cadência que trazia pessoas, né, interessadas, Uhum. e a gente viu que um pouquinho do gargalo pro outbound era a conversão, né, o fechamento. Então a gente, pô, vamos mudar um pouco dessa abordagem, mudar um pouco do perfil de cliente que a gente busca pra, né, refinar esse processo de conversão. Isso que a gente, né, rodou esse ano aí, geramos reuniões interessantes com propostas, inclusive, em aberto aí para ano que vem a partir do outbound. Novidades. Então, foi um novo período, né, início de um novo período de, né, entrada da Ana, treinamentos dela, o onboard todo e principalmente, né, o nosso início de novo, né, da retomada dessa frente que a gente não estava utilizando antes Uhum. e inclusão aí, né, de uma nova frente que a gente também tem utilizado bastante aí, né, além do YouTube, que é a parte do LinkedIn. Também, nessa parte comercial, foi puxado ali junto, não só o outbound que a gente, basicamente quis repetir o que a gente fez no período anterior, com o aprendizado, com o conhecimento melhor de ferramentas, de bases, de como fazer, com uma pessoa 100% focada nisso, que já tinha prática, com experiência que a Ana já tem. E, em paralelo disso, a gente começou a pensar mais no LinkedIn. A gente sempre gostou, publicou, e mudou um pouco a abordagem, né. Que tipo de abordagem que vocês usaram um pouco mais ali no comercial? Exato, legal, acho que abrir, né, além dessa frente do outbound com a Ana ali, a gente voltou um pouco o foco, né, e trouxe a a energia ali um pouco para o LinkedIn, a gente vê que é uma rede com um monte de, né, com
sim, muito do nosso público-alvo está dentro do LinkedIn também, e por isso faz bastante sentido a gente reforçar a nossa presença por lá. E, né, basicamente a estratégia que a gente tem utilizado ali, que tem funcionado bastante, Uhum. que é, né, como o mercado gringo principalmente chama de lead magnets, né, então você criar um material, né, fácil de ser utilizado, fácil de ser consumido ali pelo teu público-alvo, né, que resolvam dores pontuais desse público que ele tem com, né, pontos, no nosso caso aqui para SEO, né. Então, a gente fez basicamente, né, eu fiz o desenvolvimento de alguns desses, né, lead magnets e postei ali pelo próprio LinkedIn. Então, até se vocês inclusive quiserem dar uma olhada ali, eu vou deixar meu LinkedIn aqui embaixo na descrição também, que, tem sido uma estratégia bem interessante e, né, a gente consegue gerar bastante contatos ali. Esse é um ponto até que a gente não está explorando, talvez tão bem esses contatos quanto poderia, mas Próximo desafio esse. exatamente, mas que, né, gerou contatos interessantes, inclusive, né, uma ótima novidade aí dessa última semana, que foi uma reunião que a gente teve ontem, inclusive, de um contato veio, né, a partir dessas postagens que a gente desenvolveu ali, e que o cara, né, a gente fez a reunião de diagnóstico mesmo ali, e na reunião de diagnóstico a gente já conseguiu fazer o fechamento, né, então já estava super quente, bem interessado em fazer, né, a gente conseguiu passar um pouco do panorama ali de escopo e das entregas, e já demos o start ali mesmo, né, então ele confirmou, em seguida já mandei o contrato para ele, tá tudo certinho aí pra gente dar início, né, então semana que vem inclusive damos o start e a partir de janeiro, né, as entregas. Então provou, né, e validou um pouco dessa abordagem que até o momento tinha trazido bastante gente, mas ainda não tinha convertido ninguém. Agora, né, depois aí de 2 semanas, 3 semanas testando essa nova abordagem, já trouxe um novo cliente. Então é um E um cliente que assinou o contrato em tempo recorde. Então foi o exato. cliente mais rápido que entrou, desde o primeiro contato até já tá na carteira de clientes ativos. Então foi o quê? No mesmo dia? Cara, ele entrou em contato acho que na quinta, na sexta a gente fez a reunião de manhã já deu ok, aí ali saindo da reunião já encaminhei os próximos passos ali, até o fim do dia estava tudo organizado, organizado. Organizado, com a reunião marcada já para o início das primeiras atividades. Foi recorde atrás de recorde esse. Exato, é isso aí foi bem legal, contrato relâmpago. Que legal. Então, E que tipo de conteúdo que o pessoal pode acessar no LinkedIn seu ali? cara, basicamente hoje a gente tem compartilhado, principalmente, né, esses lead mags, a gente tem feito bastante, que Que tem aquele do checklist, né? isso, a gente tem um checklist de SEO aí para você analisar os teus concorrentes, então como analisar os concorrentes de forma certa e facilitar a tua visualização ali, né, de oportunidades. O segundo é um agente também do GPT que faz essa análise de concorrentes a partir de um termo-chave que você já definiu, né? Então, pô, eu quero ranquear para a palavra-chave X, né? Aí você vai pesquisar essa palavra-chave, vai pegar os primeiros resultados ali e vai jogar para esse nosso GPT para ele entender o que aqueles conteúdos têm em comum, o que eles têm de gap para você, né, na construção do teu conteúdo, utilizar esses insights. E o terceiro material, que também é bem interessante, que é um otimizador on-page, né? Então você incluir keywords no texto do seu site de forma mais facilitada. Então essa é uma parte bem importante também de ser feita e que, né, fazer isso manualmente para muitas páginas, por exemplo, vai te tomar um grande tempo e você possivelmente às vezes vai, né, esquecer de colocar keywords onde deveria, não vai incluir todas que, enfim, precisariam. Então esse nosso agente também faz isso, né, por você. Você manda o texto antigo e ele reotimiza com base nas keywords que você selecionou. Então são esses os principais conteúdos aí pra galera que tiver interesse, né? Conteúdos bem legais, hein? O mercado fechado, realmente. Levou bastante valor pro pessoal. Exato. São, inclusive, ferramentas que a gente utiliza aqui, né, no nosso dia a dia. O Lucas utiliza bastante com a Letícia esses mesmos, né, materiais para a gente ganhar velocidade e otimização aqui no processo. Então, é realmente o bastidor do que a gente está fazendo que vocês, né, podem ter acesso também dessa forma. Então, comentando da parte um pouco operacional, teve um foco que a gente mudou, então começamos o período de padronizações, qualidades, depois de gestão, aumento de volume, e o momento que a gente passou agora, um pouco mais em novembro e dezembro, a gente deu foco maior em não só nas atividades principais, mas no entorno. Então foi um período que a gente entregou bastante coisa extras até para os clientes, que está além do escopo, que a gente quis entregar, a gente viu que fazia sentido, era de valor, e a gente fez questão de continuar. Que a gente estudou mais a parte de analytics, de resultado, então tudo que a gente já estava atingindo resultado e onde não conseguiu atingir exatamente alguns pequenos pontos, a gente voltou e revisitou. Então foi um período que a gente viu muito mais números, valores, métricas e pequenos retoques para melhorar os resultados. E a gente viu que isso está valendo a pena. E esse é um ponto que a gente focou nesse período. Legal, massa. Acho que o ponto, né, final de destacar legal do trabalho de vocês é que vocês conseguiram ganhar essa capacidade de adiantar, né, de trabalhar em adiantado. Então, Aham. perfeito, um pouquinho aí mais, acho que era um ponto que você estava correndo atrás, né, Isso é verdade. das entregas e agora isso conseguiu ser mais o processo tá mais fluido, né, mais sossegado para ter tempo para olhar para essas alterações que você comentou. É verdade, isso é um ótimo ponto. Antes a gente trabalhava muito para entregas em cima da hora, então, como tudo estava um pouco mais bagunçado, não estava muito planejado, não tinha uma boa gestão, um pouco truncado algumas atividades, a gente executava para entregar nos próximos dias, na mesma semana e tudo. E a gente mudou esse formato, a gente fez forças-tarefas para antecipar trabalhos, então a gente está com, hoje, por exemplo, trabalho antecipado até, estamos no dia 20 e pouco de dezembro, a gente está com antecipado até o final de janeiro, algumas entregas prontas, e isso foi ao longo de alguns meses para a gente chegar nesse formato de
antecipar. A gente brinca aqui que é o estoque, uma gordurinha das entregas. E isso eu vejo que foi um diferencial enorme, porque a gente não trabalha mais com a pressa da entrega. A gente trabalha com mais calma, paciência e qualidade que para algo programado para frente. Então isso é melhor para os clientes, é melhor para a gente trabalha com planejamento e não com prazo. Legal. Isso foi realmente uma mudança muito boa. Massa, é. Que ótimo ganho aí, né, nesses últimos tempos e que, acho que encaminha um pouco, né, da nossa conversa pra finalização. Acho que são, né, os principais pontos de aprendizado. Acho que foi bem legal fazer recapitular tudo que a gente passou esse ano, né, todas as etapas aqui, a gente parando pra pensar um pouquinho nisso antes, né, conseguiu ver e olhar pra trás e ver o quanto gerou de evolução, né, o quanto eu vejo muito como o ano que a gente estruturou tudo, né, e conseguiu começar a executar as coisas bem pra partir do ano que vem, né, assim, Uhum. focar 100%, né, em trazer novas pessoas, novos clientes e o restante não vai ter tanta demanda de organização mais, né, vai ser muito mais a demanda daí de entregar. Então, a gente, que nem você falou antes, tá preparado para atender, né, 10, 15, 20 clientes com uma estrutura muito semelhante. E isso acho que foi o grande, né, Foi encargo diferencial aí aí. do ano, né. É, realmente. E de objetivos para o próximo ano? Exato, então esse ponto que eu ia puxar agora, acho que, né, de fechamento ali, né, do ano, são esses os pontos e, claro, o ano que vem a gente vê muito com esse objetivo de, né, expandir a nossa carta de clientes, conseguir impactar mais pessoas, né, com o nosso serviço, Uhum. fortalecer ainda mais, né, o SEO de empresas que possivelmente já tenham isso iniciado, iniciar esse trabalho para quem não, desenvolveu ainda. Então, a grande meta a partir de agora com a casa arrumada é a gente crescer, né, eles trazer mais clientes. Moreira, isso mesmo. Exato, ter mais pessoas, né, possivelmente trabalhando com a gente para fazer outras atividades que a gente não está conseguindo cobrir hoje ainda, Uhum. né, da melhor forma por estar um time enxuto, né, então conseguir cada vez mais agregar valor, né, para os nossos clientes e, esse eu vejo que é o grande principal objetivo aí para o ano que vem. É mesmo. E o que é legal, que a gente fez a reunião de fechamento ontem, e a gente viu as evoluções que tiveram, e eu fiquei muito feliz também que a gente viu os gargalos, os pontos que a gente ainda tem e pode consegue melhorar nos próximos meses, semanas. Então, isso é um ponto bem positivo que a gente não estagnou. A gente ainda tem pontos para desenvolver e continuar crescendo. Em qualidade, em volume, em cliente, em vários pontos. Uhum, exatamente, e aí acho que é um pouco do como a gente vai fazer isso, é o que a gente vai pensar, né, mais em detalhes com certeza ali a partir de janeiro e, É. enfim, dali pra frente, né, mas eu vejo que os grandes pilares, assim, chave são, principalmente, né, nessa parte de crescimento, a gente explorar o que a gente viu que teve um grande potencial, né, esse ano. Então essa frente nova do LinkedIn, que em pouco tempo gerou um resultado bem legal, o próprio YouTube aqui, né, que a gente não consegue manter uma consistência muitas vezes tão alta, também a gente quer, né, voltar a conseguir fazer isso semanalmente, produzir para vocês aqui, trazer mais conteúdos legais e sabe, até mudar um pouco do formato, né, trazer conteúdos mais de ensinamentos, técnicas, estratégias mesmo, além dos vlogs aí que vocês acompanham. Então, essas, né, 2 frentes que eu vejo que a gente hoje explora, mas tem mais potencial do que o que a gente está explorando talvez. Uhum. E, né, basicamente o entorno disso estar, né, 100% funcionando ali. Então a gente conseguiu validar alguns canais, né, de atração de pessoas que ano que vem ter a consistência, né, de Continuar. continuar e semanalmente estar presente ali. Isso, certeza daqui, né, 1 ano a gente vai conseguir ver essa diferença. Então, E assistindo esse vídeo de novo. exatamente, no fim de 25 a gente tem que estar aí de novo gravando, quem sabe num lugar diferente, num, né, numa realidade diferente, com outro cenário, mas se tudo der certo a gente grava de volta aí pra colocar os aprendizados de 25 aí na mesa, acho que vai ser muito irado. E acho que pra fechar aqui, né, o último ponto legal de a gente principalmente deixar registrado aqui, né, que a gente já definiu isso esse ano e é o número mágico aqui que a gente costuma falar, que é a nossa meta de faturamento aí, né, até o meio do ano que vem. Então, até a gente já detalhou um pouco mais isso nos vídeos aí anteriores, que a gente tem a meta, né, de bater aí esses 15 a 20 clientes com 50 mil reais mais ou menos de faturamento mensal aí até junho. Então, tem coisas até de novidades e bastidores que a gente não comentou tanto que já estão sendo feitos aí para nos auxiliar nesse objetivo. E, né, à medida do possível, a gente vai compartilhando com vocês aí tudo que está acontecendo, os novos aprendizados e Uhum. como que a gente está, né, em relação a essa meta. É, a gente vai gravando toda a jornada e os próximos dias vamos sentar para planejar como exatamente passo a passo para a gente conseguir isso até junho, julho, Exato, próximo ano. exato. Então, próximos meses serão interessantes, boas expectativas, né? E, bom, Exatamente, é. A gente se compromete bastante aí, estamos bem animados, o time está bem animado, então agora é trabalhar. A partir de janeirão aí eu é realmente. E tem mais alguma coisa, a partir de agora, daqui a pouco. churrasco de fechamento do ano, né? Exatamente, vamos lá. Fechando aí então, pessoal, acho que era esse aí o principal, os principais aprendizados aí, a gente compartilhou um pouco com vocês, como foi toda a jornada, acho que, né, esperamos que tenha agregado aí para todo mundo que acompanhou, né, e, né, com certeza que vocês possam aplicar um pouco do que a gente trouxe talvez de aprendizados aqui na realidade de vocês aí. E até agradecer a todo mundo. Tem muito mais pessoas que a gente imaginava que tá vendo, que tá acompanhando.
E o carinho de todo mundo ali nos comentários é muito bom. A gente fica sempre feliz, a gente lê todos. Às vezes a gente não responde todos, mas a gente sempre lê as notificações e tudo. Então, agradecer o pessoal, foi um ano em conjunto, não só a gente, mas algumas milhares de pessoas que a gente compartilhou nosso período. E agradecer, e ano que vem a gente vai compartilhar novamente e fazer uma jornada junto com vocês novamente. Exatamente, contamos com vocês aí, né, e vamos pra cima. Com certeza vários comentários aí, né, nos incentivam bastante a continuar aqui, a gente gosta bastante aí do feedback. E e é isso, faço as palavras do Lucas aí as minhas, agradecer a todo mundo e vamos pra cima. Bom fim de ano para todos. Até lá, tá lá. Boas festas aí, vamos que vamos. Falou, pessoal. Tchau. Abraço.